Olá, tudo bem? Será que a nossa natureza carnal pode ser filho de Deus? Será que essa natureza aqui, essa natureza transgressora, esse poço de transgressão, essa curva de rio você sabe que é porque junta tudo que é tranqueira, né? Tudo que é resto de madeira, sujeira, fica na curva de rio. Por isso que quando você vê um cara assim, uma pessoa meio diferentona, assim, meio fora do esquadro, você fala, isso aí é uma curva de rio. É isso. Então, será que a nossa natureza carnal pode ser filho de Deus? Aí, claro, você do outro lado, você deve estar falando assim, não, mas eu sou diferente, porque eu sou evangélico. Não, eu sou diferente porque eu sou católico. Eu sou religioso. Eu não sou igual a essas pessoas do mundo. Eu sou filho de Deus. Ainda mais quando você pega uma passagem igual está em Gálatas capítulo 3, versículo 26 e diante. Veja. O subtítulo, os filhos de Deus, aí ó, no texto da NVI 2023, atualizou agora no aplicativo. Então a pessoa lê isso daqui, fala, tá vendo? Está escrito, então se está escrito, eu sou filho de Deus. E assim está. Gálatas 3:26. Todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Bom, então o religioso aqui já não pode ser, porque os religiosos têm fé em Moisés. Como assim? Ué, eles creram no dízimo, Moisés, no batismo nas águas, Moisés, buscar Deus em templo, Moisés, apresentar criança, Moisés, buscar Deus em monte, Moisés, jejum, Moisés, vigília, né? Moisés, unção na cabeça com óleo, Moisés. Vocês, os religiosos, eles professam a fé em Cristo só apenas superficialmente. Só na teoria, porque na prática, eles vivem Jesus de Nazaré. E Jesus de Nazaré veio fazer o quê? Veio cumprir a lei. A lei de quem? A lei de Moisés. Então qualquer pessoa até pode ser filho de Deus na carne. Isso é impossível. Apenas uma conjectura. Então qualquer um pode ser filho, menos os religiosos. Porque aqui está falando assim, todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Você entendeu como que é a diferença? Então é uma suposição. Qualquer um pode ser, menos religioso, porque religioso acredita em Moisés. Acredita em Jesus de Nazaré. 27. Pois os que em Cristo foram batizados, vestiram-se de Cristo. Você vê, já não é o caso de um religioso. O religioso, ele acredita no batismo de João Batista. O batismo da água. O batismo do arrependimento. Mas quem recebeu as leis foram os judeus. Então, o pecado era quem transgredia a lei de Moisés, 1 João 3,4. Mas os religiosos de hoje em dia se colocam como eles sendo pecadores. Então, na verdade, os religiosos são o quê? Eles não se batizaram ainda pela cabecinha deles, ainda em Cristo. Eles acreditam, assim, que o batismo é na água primeiro, porque Jesus batizou nas águas, sendo que Jesus não batizou, ele foi lavado como cordeiro para o sacrifício, porque o batismo nas águas era para arrependimento dos pecados, e Jesus não tinha pecado nenhum. Então Jesus foi lavado como cordeiro. Então o religioso, ele acredita que a cronologia é assim, água, depois do Espírito Santo, depois com fogo. Isso é o que eles pensam. Mas João Batista disse o seguinte, eu batizo com água para o arrependimento dos pecados. E pecado era quem transgredia a lei de Moisés. Vem um mais poderoso do que eu, que batizará com o Espírito Santo e com fogo. O Espírito Santo foi o Consolador. Foi quando Deus falou lá em Joel que nos últimos dias derramaria do Espírito dele. E o batismo com fogo foi um juízo que ocorreu do ano 66 até a metade do ano 70, quando ocorreu o dia do Senhor, lá em Jerusalém, há quase 2000 anos.
Lá em Malaquias capítulo 3 fala, em Zacarias também fala, que foram purificados judeus dentro de Jerusalém como se purifica ouro e prata pelo fogo. Então, a cronologia do religioso é isso. É o batismo na piscina, nas águas batismais, aí depois vem o Espírito Santo, que aí é a hora de falar uns malabachur, uns cantarábia, aí depois é o fogo. Aí o fogo é aquela quentura que você sente. Isso é para o religioso. Pois os que em Cristo foram batizados vestiram-se de Cristo. Então Paulo aqui já estava no futuro. Os religiosos estão no atraso de João Batista. Aqui nessa época, quase 2000 anos, Paulo já estava no futuro. Porque Paulo confessava pela revelação de Romanos 6,3 que o batismo foi na morte, na cruz de Cristo. De Jesus de Nazaré ali, aí ressuscitou Cristo. Ali foi batizado tudo e a todos. Então Paulo estava confessando aqui o batismo com o Espírito. Não mais o de João Batista. Tanto que Paulo não ensinou ninguém a batizar. Lá em Coríntios 1 mesmo ele fala, batizei 1 ou 2, depois nem me lembro se batizei algo mais, a não ser a família de Estéfanas e acabou, não batizou. Eu não vim para batizar, mas sim para pregar o Evangelho. Em Hebreus capítulo 5, finalzinho lá, capítulo 6, do versículo 1, o escritor ali, que eu acredito, Apolo, falou que ele falaria do batismo em outra ocasião, se Deus quisesse que falasse. Que naqueles dias ninguém nem falava mais disso. Há quase 2000 anos atrás, não se falava mais de batismo nas águas. A religião fica por aí, quase 2000 anos atrás, falando desse tal desse batismo nas águas. Há quase 2000 anos. Olha que fanfarrice que acontece dentro desses templos religiosos. Pois os que em Cristo foram batizados vestiram-se de Cristo. 28. Não há judeu nem grego, nem escravo nem livre, nem homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Versículo 29. Se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então pega-se esses versículos aqui, principalmente o versículo 26 de Gálatas 3, todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. A pessoa fala, ela começa a falar que ela é filha de Deus. Ela começa a eu sou filho de Deus porque eu sou um religioso. Filho de Deus na carne? Na natureza carnal? Olha o batismo aqui, 1 Coríntios 12, 13. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Pois também todos nós fomos batizados em um único Espírito, para constituir um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Então o batismo que Paulo falava era o batismo do Espírito, com o Espírito. Porque Paulo considerava que eles ali, eles eram o templo do Espírito Santo. Você entende o atraso da religião? E nós hoje, nós não estamos mais no tempo de Paulo. Nós estamos muito além, nós estamos no Evangelho Eterno. Nós estamos em Apocalipse 21:3, que é o templo espiritual de Deus, o templo espiritual de Deus em nosso espírito, onde o próprio Deus se faz presente. Então veja, pois também todos nós fomos batizados em um único Espírito, para constituir um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Eu estou falando do batismo porque está no contexto, e eu estou aqui na frente da minha garagem e tem um abençoadinho ali que ele começou o barulho justamente agora. Parece que eu acho que ele é mandado, eu acho que ele é mandado pelo morcegão. Acho que o chapelão ligou lá pro bota o menino fazer bagunça aí, o Cláudio vai começar a falar ali. Então, será que a nossa natureza carnal pode ser filho de Deus? Aí eu misturei o balacobaco, já joguei logo o batismo, que faz parte. Faz parte que a religião acredita na santificação da natureza carnal. Não.
o que é justificado, santificado, é a mente carnal, a mente, o entendimento, o coração. Porque quando se fala coração, é o entendimento do ser humano. Então, no entendimento da pessoa, ela sabe que ela é filha de Deus no Espírito. Ela tem consciência que a natureza carnal dela é imprestável. Assim disse João, lá em João capítulo 6, versículo 63. E João, livro histórico, capítulo 6, versículo 63. O Espírito da vida. A carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu disse são Espírito e vida. Veja, Jesus falava aos judeus, Jesus já falava aos judeus há quase 2000 anos atrás, que a natureza carnal não presta, não serve para nada. Como que pode a pessoa ficar pega aquela passagem que eu acabei de ler, de Gálatas 3, 26, fala, tá vendo? Paulo falou que nós somos filhos de Deus. As pessoas vão mais além. As pessoas falam que a natureza carnal é a imagem e semelhança de Deus. Como que pode a natureza carnal de um mentiroso, de um perverso, de uma pessoa que está praticando obra da carne, ser imagem e semelhança do Criador, que é Espírito, que é santo, puro e imaculado? Então a nossa natureza carnal, meu irmão, ela é filho, sabe de quem? Ela é filho, sabe de quem? Ela é filho da sepultura. A nossa natureza carnal, ela é filha do inferno, porque inferno é sepultura, é cova, é Sheol. A nossa natureza carnal, ela é filha da terra, do pó da terra. É para onde ela vai voltar. A nossa natureza carnal, ela é filha da transgressão. A nossa natureza carnal, ela é filha de Adão, da natureza adâmica, da criação adâmica. A nossa natureza carnal pertence a isso, não ao Criador. Ao Criador, somente o nosso espírito. Nós somos seres experimentais aqui. O nosso espírito está tendo uma experiência na natureza carnal. Só que esse corpo experimental, em breve, voltará para o pó. Porque, afinal de contas, carne e sangue não pode herdar o reino de Deus. Quando se fala reino de Deus, é o reino espiritual. Por isso que o arrebatamento é uma fanfarrice. As pessoas ficam aí, olha, vai ter arrebatamento. Piloto do avião vai ser arrebatado, o avião vai cair. Veja, 1 Coríntios 15, 50. Assim disse Paulo: irmãos, eu declaro a vocês que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Olha que coisa. Declaro a vocês que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Será que não está na Bíblia dos religiosos, esses que acreditam no arrebatamento, esses que acreditam que são filhos de Deus? Não, eu sou um filho de Deus porque eu sou evangélico, eu sou filho de Deus porque eu leio a Bíblia, eu sou filho de Deus porque eu sou responsável aqui, eu que criei o canal Limpos pelo Evangelho Eterno. Geraldo é um filho de Deus porque ele criou o Espírito, Igreja em Verdade, eu sei. A natureza carnal, não. Claro que não. E o que eu fiz para trás? E como que eu posso ser um filho de Deus só se for um filho temporário? Um filho com prazo de validade. Ai, que bonitinho, né? Deus criou os seus filhos para durar 1 ano, 10 anos, 15 anos, 20 anos. Olha que bonitinho. Aí morre o filhinho dele, vai para a sepultura, com 1 ano e meio, 2 anos se desintegra, se desfaz, não tem mais nada ali, a não ser o cabelo, os ossos. Olha que bonitinho, o Filho de Deus durou só 1 ano e meio na sepultura. Olha que bonitinho, o Filho de Deus foi devorado pelo tubarão lá na praia, agora no carnaval. Os filhinhos de Deus se afundaram lá no Titanic. Acabou, não é mais filhinho de Deus. Ah, não conta. Ah, para, né? Essa conta não fecha, né, gente? Essa conta não tem lógica. Essa conta não bate.
Romanos 14, 17 também fala sobre esse negócio de... Aqui, ó, irmãos. Não, esse tablet ele é muito ruim para mudar. Aqui, ó. Romanos 14, 17. Pois o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então você vê. Aqui Paulo deu outra pista também, que no reino espiritual não pode ter natureza carnal, porque se não tem comida e bebida, e aí? Como que um corpo carnal vai ficar dias sem tomar água? Hã? Como que um corpo carnal vai ficar dias no reino de Deus sem comer um feijãozinho com arroz, um cuscuz, sem comer uma melancia, chupar uma melancia, sem comer, beber um Danone? Aí você vê, é meio contraditório o que Paulo disse. Mas claro que nós entendemos. Paulo estava falando que a consciência da pessoa, quando ela se convertia para Cristo, ela se tornava um filho de Deus ali, ó, na consciência, no entendimento, sabendo que aquele corpo carnal não ia herdar o reino de Deus. Aquele corpo seria transformado, como quando fala um corpo transformado, é um corpo espiritual. É um corpo que não tem nenhuma ligação, o espiritual não tem nenhuma ligação com o natural, com o carnal. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16, Paulo diz: enquanto o meu ser exterior se enfraquece, o meu ser interior se fortalece cada dia mais. Porque água e óleo, os dois não se misturam. Gálatas, capítulo 5, versículo 17. A carne milita, a carne luta contra o espírito, e o espírito luta contra a carne, porque são opostos. Você vê, não anda junto. Não é concatenado, não é ligado, não é unido. Em Eclesiastes 12:7, a prova maior que o quê? Que o nosso corpo carnal, esse poço de transgressão, essa curva de rio, que só junta porcaria, ele vai voltar de onde veio. Aí, ó, Eclesiastes 12:7. E o pó volte à terra, de onde veio, e o espírito volte a Deus, que o deu. Ou seja, o espírito vai voltar, por quê? Porque ele veio de Deus. E se ele veio de Deus, ele é perfeito, ele é imaculado. Ele é santo. Você consegue entender? Como fica claro quando você tem um entendimento racional dos escritos bíblicos, quando você tem um entendimento espiritual dos escritos bíblicos, não no literal. Porque no literal, você vai lá, no início onde comecei, o subtítulo, os filhos de Deus, os filhos de Deus, aqui ó, no subtítulo, os filhos de Deus. Olha-se isso, todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Aí a pessoa, olá, agora eu sou filho de Deus porque eu fui lá na frente do altar, do local de sacrifício, e falei que eu amo Jesus. Agora eu sou filho de Deus porque eu fui lá na frente e entreguei minha alma para Jesus. Agora eu sou um filho de Deus porque eu sou um obreiro na casa de Jesus. Agora eu sou um filho de Deus porque eu sou um dizimista fiel. Não, não é assim não, cara pálida. Então você viu aqui, entende que os filhos, a partir do momento que você tem, que nem nós temos hoje, entendimento do Evangelho Eterno, quando você vem para o reino, para o território do Evangelho Eterno, você começa a confessar que Deus habita em seu espírito. Que o templo de Deus não está mais no Brás, lá no Vaticano, no Belém, na Baixa da Égua, na ponte que caiu. Não. Você começa a ver, Apocalipse 21:3 fala que o tabernáculo de Deus já foi estabelecido. O tabernáculo de Deus, ele é espiritual, ele não é mais terreno, ele não é mais de pedra. E é onde o próprio Deus faz morada, em seu espírito. Então você fala assim, mas você também tem consciência porque você conheceu, quem está fazendo isso aqui? Você também conheceu Hebreus capítulo 12, versículo 9, você conheceu esse versículo aqui, aí agora você tem certeza, você fala, peraí, é verdade aqui, ó. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam,
e nós os respeitávamos, quanto mais devemos submeter-nos ao Pai espiritual, para assim vivermos. Então você lê agora, você sabe aqui onde está, Hebreus 12:9, você vê que o escritor aqui, que eu acredito que foi Apolo, ele declara cabalmente, declara em letras garrafais que Deus ele é Pai dos espíritos e não da natureza carnal. Então agora você teve um pouco mais de entendimento, não de ensino, você teve um entendimento diferenciado daquilo que você aprendeu na sua religião, achando, confessando, gritando, olha, eu sou filho de Deus. Só que você, como você vai ser filho de Deus se daqui a alguns minutos, segundos, dias, meses, anos, você vai morrer? Você vai se acabar. Hã? E o que retornará para o reino de Deus é o que veio de lá, é o nosso espírito. Então, na natureza carnal, ninguém é filho de Deus, coisa nenhuma, a não ser o Deus da religião, que é o Deus do envelope, é o Deus da vassoura ungida, é o Deus do caroço de feijão de R$1.000, é o Deus fantasioso, tá bom? Então eu vou deixar essa mensagem com você, espero ter sido útil de alguma forma, e se foi útil, eu peço que você venha contribuir, dando aquele joinha, compartilhando, se inscrevendo. Olha a minha netinha que linda, dá tchauzinho lá, dá tchauzinho, tchau. Tá. Compartilhe, se inscreva, ative o sininho para você receber novas notificações, e até a próxima, se assim o Pai do nosso Espírito permitir. Tá bom? Tchau. Acabou.